Graça e paz, boa noite a todos. Vamos falar sobre Ezequiel capítulo 38, interpretar nesse momento o que está acontecendo hoje, 2026, no Oriente Médio, não é? Provavelmente seja a guerra de Gog e Magog, provavelmente. A gente sempre diz provavelmente porque a escatologia ela é como a medicina. O que é encontrado hoje, daqui a 3, 4 meses pode haver uma evolução e as coisas podem mudar o perfil completamente. Mas o que parece hoje, eu estou aqui respaldado também com muitos grandes escritores, com muitos jornalistas cristãos, com muitas pessoas que têm canais no YouTube, pessoas renomadas da sociedade, tanto nossa, brasileira, como sociedade internacional, cristãs, que tudo indica que essa guerra que está acontecendo hoje no Oriente Médio seja exatamente a tal guerra de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel, um profeta que estava ainda no cativeiro babilônico, ou seja, profeta do exílio babilônico, coisa de muitos anos atrás, não é? Mais de 2000 e tantos anos atrás. Então, para não ler tudo, eu vou ler do 38, do 14 em diante, tá ok? Então, Ezequiel, capítulo 38, no versículo 14 em diante, onde a Bíblia mostra que um grupo de nações enorme se levantaria contra a nação de Israel e teria um fim trágico, ok? Provavelmente seria essa, ou será essa, a última guerra contra Israel antes da vinda do Senhor. Então vamos lá. Versículo 14 diz assim: portanto profetiza ao filho do homem e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem. Observe que é um grupo grande de pessoas, dá certeza de uma nuvem de pessoas, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram dos largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo, no meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Está falando de um grande terremoto. Talvez na sua Bíblia tenha escrito terremoto. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada. Todos os meus montes, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, e a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio de peste, do sangue e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, que são os granizos, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Digam glória a Deus! Vamos aplaudir esse nome bem lindo, irmão. Aleluia! Todos saberão que eu sou
o Senhor. Sei que é uma mensagem um pouco diferente, mas é necessário. Nós estamos vivendo esse momento agora. Eu acredito que não seja aqui admiração para ninguém. Já tem 15 dias que começou uma guerra acirrada no Oriente Médio, onde Estados Unidos, unido com Israel, estão bombardeando o Irã. E agora Israel está bombardeando o grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista que fica no Líbano. Então está aí, digamos assim, uma guerra que já matou milhares de pessoas. Infelizmente, uma creche de crianças femininas foram atingidas, 165 crianças morreram aproximadamente. E essa guerra está acontecendo agora. E a Bíblia diz que essa guerra, chamada guerra de Gog e Magog, que tudo indica que seja ela, seria uma guerra do fim dos tempos. Então observe o motivo pelo qual eu estou nesta noite falando sobre essa guerra, é porque é um dos sinais dos fins dos tempos. E vamos ver o que o maior de todos os profetas que já pisou nessa terra falou também sobre isso. Mateus 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então Jesus Cristo disse que o primeiro sinal, o grande sinal da sua vinda, seriam os rumores de guerra, quando uma nação se levantaria contra outra nação e haveria guerras e rumores de guerras. E podemos dizer, irmãos, que essa guerra está preocupando o mundo, pois a maioria dos cientistas geopolíticos, eles estão dizendo sim, que já se fala em uma terceira guerra mundial. E por que é importante a igreja saber disso? Porque muitas pessoas acham que tudo que vai acontecer, nada acontece com a gente, nada vai acontecer com a igreja e etc. Eu só quero dizer algo para você, que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a igreja estava aqui na terra. A igreja sofreu, a igreja passou por maus bocados. A última terminou em 45, a igreja estava aqui na terra. Então nós temos que falar, nós precisamos ser prudente como a serpente, diz a Bíblia. Nós precisamos ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, amém, irmãos? Amém. Então há 2 anos mais ou menos atrás, teve aquela invasão do Hamas, numa festa rei lá em Israel, onde mais de 1.200 pessoas foram mortas, 250 foram levadas cativas como reféns para Israel. Esses reféns foram liberados aos poucos, muitos morreram lá nas mãos dele, e por aí vai. E daí começou aquele ódio acirrado contra a nação de Israel. E agora, no primeiro dia de guerra, que tem mais ou menos 15 dias, os Estados Unidos eliminou o chefão do Irã, o Ali Khamenei, aquele senhor barbudo que já estava por 4 décadas na frente do Irã, e colocaram então o filho dele agora no lugar dele, que já está sendo procurado também. Então a guerra está tomando proporções. Por que está tomando proporções? Porque os países que tinham base americanas, o Irã atacou esses países para destruir as bases americanas que estavam lá. Só que nem sempre ele acertou os alvos. Aí foi levantando ódio de uma nação, foi levantando ódio de outra. E a outra bronca que as nações estão também tendo contra o Irã é que o Irã está fechando o Estreito de Hormuz, onde passa 20%, digamos assim, do combustível mundial, inclusive do nosso. A nossa gasolina, ela não é refinada aqui no Brasil, ela precisa desse produto. Então os navios que vão passando ali pelo Estreito de Hormuz, o Irã está bombardeando. Então nós estamos vendo que a economia ela vai ser abalada. Por isso que se fala em guardar alimentos, se fala que haverá crises, porque sem combustível a nossa rota de entrega de alimentos no Brasil ela é a rodoviária. E os caminhões trabalham com óleo diesel, não é a gasolina, não é? E se fosse gasolina também seria prejudicado. Então tem lugares aí
que mal a guerra começou, a gasolina já está R$ 9,10 em vários estados do Brasil. Então vai mexer com a economia, vai mexer com muitas coisas, e a gente precisa estar sabendo de tudo isso. Amém? Amém. Uma outra razão, irmãos, que eu sempre explico, porque esse ódio todo contra o povo judeu, porque esse ódio todo chamado antissemitismo contra o povo judeu, eu expliquei ontem lá no nosso passeio. Esse ponto de vista não é explicado pela ciência, pelos cientistas políticos. Se eu chamasse algum deles para discursar aqui, eles iam ficar 2 horas e não ia tocar no assunto que eu vou falar para vocês agora. O ódio contra os judeus, e o Hamas tem lá no seu estatuto, inclusive está na internet o estatuto do Hamas, quem quiser ler, está lá o estatuto do Hamas. Eles dizem no seu estatuto que eles querem eliminar Israel do mapa. Eles chamam os Estados Unidos do grande Satã, Israel do pequeno Satã, e querem eliminar Israel do mapa. E por que eles querem eliminar Israel do mapa? É porque por trás de todo esse ódio contra Israel, contra o povo de Deus, existe, digamos assim, uma história muito espiritual profunda e diabólica. Porque se eles eliminarem Israel do mapa, vai se acabar a Bíblia, vai se acabar a história do cristianismo, vai se acabar a história de salvação, de pregação, de igreja. Porque foi lá em Israel onde tudo começou, onde foi em Israel que se deu os sacerdotes, os profetas, os patriarcas, os reis, os juízes, os santos apóstolos. Foi lá em Israel onde Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e lá voltará. Foi lá onde foi escritos os grandes manuscritos do Antigo Testamento. Foi tudo em Israel. Então dizer que vai acabar com Israel do mapa seria tirar da sala dos nossos filhos futuros a história de Israel, a história da Bíblia, a história do povo cristão. Está por trás dessa digamos assim, desse desejo maligno do Hamas, eliminar tudo isso. Só que o Senhor da história não vai deixar. Digam glória a Deus. Aleluia. E a gente sabe disso, irmãos. A gente sabe disso. O antissemitismo é esse ódio contra os judeus. O Irã hoje, irmãos, é a antiga Pérsia. E a Pérsia é aquele governo da época de Esther. Lembra que Esther foi escolhida como rainha e etc e tal, né? E lá perante o rei, ela pediu para que o rei poupasse o povo dela, que estava para ser exterminado, e o rei ficou surpreso, já tinha dito para ela que metade do reino daria para ela, né? Agora a palavra do rei não poderia voltar atrás. Então ali já eram as peças que estavam com ódio dos judeus já naquela época. Estamos falando aí de uma civilização antiquíssima. Então não é de hoje nem de ontem que existe esse plano para acabar com o Estado de Israel. Só que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia diz que contra Israel não haverá encantamento. Diga glória a Deus. Porque ele disse uma vez para Israel que nenhuma arma preparada contra ti irá prevalecer. Digam glória a Deus. É Deus quem defende Israel. Foi Deus quem levantou os Estados Unidos, a maior potência do mundo, para estar lado a lado com Israel. A grande águia, os Estados Unidos, está do lado de Israel, porque Deus assim o fez. O inimigo também ele tentou, irmãos, de várias formas, já fazer isto. Quando, porém, na Segunda Guerra, quando Hitler matou 6 milhões de judeus, o que os judeus fizeram? Eles se espalharam por várias nações para que a espécie deles continuasse. Eles sempre foram sábios, tiveram muitas estratégias que não dá para falar aqui, porque não dá tempo, tá? E aí houve esse holocausto que está nos livros, que está nas bibliotecas, nas escolas, não é? 6 milhões de judeus foram mortos. E nós vemos hoje que também a igreja do Senhor, quando Deus começou a valorizar a igreja, na época de Jesus Cristo, o que aconteceu? Uma perseguição à igreja. Uma perseguição à igreja, os apóstolos todos foram mortos, exceto João.
Então o ódio não é contra a nação, o ódio é contra nós, o ódio é contra aqueles que temem ao Senhor, o ódio é contra aqueles que servem a Deus. Mas nós queremos nesta noite declarar uma palavra muito poderosa que sai dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Dê seu glória nesta noite, porque a igreja ela é perseguida, mas ela não é destruída. E é interessante que quanto mais perseguiram a igreja, mais a igreja cresceu. Hoje somos milhões e milhões e somos com certeza a maior religião da face da terra, porque a prova que temos diante de nós um rei, um general todo-poderoso que está conosco todos os dias, todos os momentos, e não vai prevalecer mal algum contra nós. Bendito seja o nome. Glória a Deus. Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é extrema, chega a ser absoluta. A Bíblia chega a dizer que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém. Irmãos, a igreja já era para ter sido extinta da face da terra. A igreja já era para ter desaparecido. O comunismo fala sobre isso muito bem. Fala sobre isso muito bem. Porque a igreja é algo que cresce. Eu costumo dizer que a igreja é como um omelete. Se você começar a bater omelete, né? Você vai batendo, vai fazendo ali o omelete, vai batendo ali o omelete. E o que vai acontecendo com o omelete? Ele vai diminuindo ou aumentando? Aumentando. Então dê seu glória a Deus. Diga para o seu irmão. Você foi alcançado pelo crescimento da igreja na face da terra. E a igreja do Senhor ela vai crescer em todos os lugares onde ela estiver. Porque adiante de nós está o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que pode tudo. Aleluia! Glória a Deus! E aqui, irmãos, no próprio capítulo 38 de Ezequiel, Deus mostra que Ele vai intervir para poupar Israel. Vocês viram aqui, leram comigo. Essas nações, Gog e Magog. Gog certamente é o nome de um rei que vai liderar um grupo, e Magog é uma denominação dada ao grupo de nações. Eu sei que tem 12 nações no Oriente Médio. Não sei se todas farão parte desse grupo, mas são nações do Oriente Médio que vão pelejar contra Israel. Magog são um grupo de nações. Gog é o rei. Por isso que a Bíblia fala Gog e Magog. E a Bíblia diz que eles vão chegar para atacar Israel de uma forma tremenda, de uma forma terrível. Eles virão com tudo quanto eles têm, com todo aparato de guerra. Eles virão com seus tanques, com seus helicópteros, com seus robôs. Eles virão, irmãos, quem sabe até com satélites que estão aí na órbita sobrecarregados de armas. Eles virão com suas armas, com seus mísseis balísticos nucleares, com armas nucleares. A Bíblia diz que eles serão como uma nuvem que fará aquela sombra. Vocês viram aí no capítulo, é só ler. Farão como uma sombra chegando a Israel. E dessa feita, os Estados Unidos não estará do lado de Israel. Na Europa não estará do lado de Israel. A ONU não estará ao lado de Israel. Aleluia, dessa vez Israel estará humanamente falando sozinho. Mas há alguém, aleluia, que disse para Israel que jamais o abandonaria, nem que fosse na sua ira. Há um Deus velando pela nação de Israel, porque a nação de Israel ainda conhecerá aquele a quem eles traspassaram, aquele Jesus que eles mataram pendurando no madeiro, aqueles que eles precipitaram na cruz. Um dia eles vão reconhecer. Zacarias fala
sobre isso. E neste dia, irmãos, ninguém vai estar do lado de Israel, mas o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, estará com o seu povo por causa da fidelidade das suas promessas. Digam glória a Deus. E Deus diz que as nações me conhecerão a mim. E Deus diz: e saberão que eu sou o Senhor. Amém, glória a Deus. E eu serei engrandecido aos olhos do mundo inteiro. Digam amém. Amém. Você quer saber o que Deus vai fazer? Quantos querem saber? Digam amém. Amém. Vamos lá. No versículo 18 diz assim: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier a indignação, subirá dos meus narizes. Ezequiel 38, 18. A indignação subirá nos meus narizes. Não queira ver Deus indignado, não, viu, irmãos? Não queira ver Deus indignado, não. Prefira ver o diabo indignado, mas não queira ver Deus indignado, não, que é 10.000 vezes pior que o diabo. Quando ele quer mostrar a ira dele, aquele que blasfema, aquele que o ridiculariza, aquele que debocha do seu nome, aquele que faz essas palhaçadas que houve aí no carnaval, como já vimos o que foi feito aí no carnaval, Jesus com a cruz nas costas e o diabo dando chicotada nele e todo mundo rindo. Essa raça de pessoas que fizeram essas barbáries, que fizeram esses escândalos acontecerem, elas vão se ver na mão de um Deus justo, que não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Essa que é a grande verdade. A indignação vai chegar nos narizes dele. Versículo 19, se você quiser ficar acompanhando, olha aí para a Bíblia. E haverá grande temor sobre a terra. Deus vai provocar um terremoto que nunca foi visto em escala nenhuma. Vai ser impossível medir as escalas Richter, sei lá como que se fala, das escalas que se dão nos terremotos, porque não haverá aparelhos para medir, porque a Bíblia diz que Israel vai tremer, as nações vão tremer, os peixes vão tremer, as aves do céu vão tremer, as montanhas vão cair, os animais vão tremer, os répteis que rastejam sobre a terra vão se estremecer diante de Deus. Amém. E nessa aí as nações já ficarão de orelha em pé. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Mas eles insistirão. Deus permitirá que eles cheguem à fronteira de Israel. E muito mais do que isso, os montes cairão, os precipícios se desfarão e todos os muros virão abaixo. No versículo 21 diz que a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E Deus já fez isso na história. Quando Gideão foi para uma guerra contra os midianitas, Deus vai mandando alguns grupos voltarem. E Gideão chega perante os midianitas apenas com 300 homens. E Gideão sabia que os midianitas estavam debaixo da montanha e eram semelhantes a formiga e a gafanhoto, eram numerosos. Ele fica pensando como é que eu com 300 homens, eu vou vencer uma guerra com milhares e milhares e milhares de pessoas. E teve um momento que ele desce para escutar a estratégia do inimigo. E lá embaixo tinha um inimigo dizendo um para o outro: olha, eu sonhei que um pão de cevada rodeava o acampamento e batia contra as tendas e havia um alvoroço. E Gideão sobe para falar com aqueles 300 homens. Aleluia, a estratégia que Deus lhe deu. E Deus botou na mão, Gideão botou na mão de cada um daqueles 300 homens uma trombeta. Agora olha só como Deus é estratégico e poderoso, para você ver que a sua luta não é nada, para você ver que o seu problema não é nada, para você
você vê que a crise que estamos passando aqui não é nada. Eu morri da crise que eu estou passando aqui. Sabe por quê? Porque eu creio naquele que me chamou. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que é conosco. Seja lá o que tiver que acontecer, eu não vou largar meu ministério e vou continuar pregando a verdade, porque a verdade liberta, a verdade é poderosa. Deus botou 300 homens para tocar trombeta. O grande lance é o seguinte: só tocava a trombeta quem era comandante. Quando aqueles 300 homens tocaram as trombetas, um de um lado, outro do outro lado da montanha, e um grupo de 100 no meio da montanha, quando aqueles 300 homens tocaram as trombetas, os midianitas entenderam que Israel havia alugado muitos exércitos do mundo todo para vir contra eles, e o medo foi tão grande que um irmão começou a matar outro irmão na madrugada, e quando foi no outro dia, aleluia, para a glória do Senhor, só havia aquele reboliço, tenda cheia de comida, pedaços de aviamentos, pedaços de roupa, espada para um lado, espada para o outro, e muitos corpos no chão, porque Deus é Deus. A trombeta vai tocar nesse lugar, e o comandante é Jesus, e os inimigos cairão por terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem gosta de aplaudir, vamos aplaudir o Senhor. Mais forte. Em nome de Jesus. E não somente isso. Não somente isso. Não somente os terremotos e a terra e os montes e os muros cairão abaixo. Não somente as trombetas. Mas no versículo 22, o castigo de Deus continua sobre essas nações. Fica de olho aí no versículo 22. Está escrito exatamente assim, ó: contenderei contra eles por meio da peste e por meio do sangue. Irmãos, todos vocês se lembram das pragas que Deus mandou no Egito, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos se lembram. Podemos chamar as pragas de peste? Lógico que sim. Nós não sabemos qual vai ser essa, mas sabemos, como ele fala também, por meio de sangue. É porque ele pode fazer as pessoas se esvaírem em sangue, como a hematidose, por exemplo. Eu tenho um livro antigo na minha casa que diz que aqueles algozes que maltrataram Jesus Cristo com suas chicoteadas, que colocaram a coroa de espinho, 23 grandes espinhos de 3 centímetros na sua cabeça, todas as pessoas que judiaram de Jesus Cristo, o livro diz que eles foram vistos nas ruas, nas esquinas, se esvaziando em sangue, porque tinha maltratado o Filho de Deus. E Deus vai permitir que esses homens também sejam castigados com sangue. Também Deus, diz a Bíblia, mandará uma chuva abundante. Eu duvido que um exército prevaleça contra um dilúvio. Eu duvido que carro-tanques prevaleça no meio da água. Eu duvido que alguém vai chegar perto de Israel. Não vai deixar, porque além disso, diz a Bíblia que Deus vai mandar grandes pedras de saraiva. Sabe o que é saraiva? Granizo, gelo. E só quero te falar uma observação: o maior navio do mundo, há mais de 100 anos atrás, o Titanic, ele veio abaixo, ele afundou por uma pedra de gelo que Deus botou no caminho dele. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Quando o comandante havia dito que esse navio nem Deus afundaria, ele tocou, não foi numa rocha, ele tocou, foi numa pedra de gelo, numa iceberg muito forte e poderoso, e o Titanic veio abaixo, e hoje só restam as lendas, as histórias e os filmes. Deus vai mandar pedras de saraiva sobre todas as tropas, sobre os helicópteros, sobre os caminhões de caça. Deus vai derrubar todo o exército de Gog e Magog, para que as nações do mundo saibam que Ele é o Senhor. Glória a Deus, aí. Libera teu glória, me ajuda aí, irmãos. Libera teu glória a Deus aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também diz que Ele mandará fogo e enxofre. Pode ler aí, irmãos, para depois não achar que eu estou inventando alguma coisa. Fogo e enxofre.
O enxofre é um elemento químico que, junto com o fogo, causa uma reação terrível. É o elemento que vai ter no inferno. O enxofre vai haverá no inferno. Fogo e enxofre haverá no inferno, diz o livro de Apocalipse. E Deus mandará sobre esses povos, que virão em grande fúria contra Israel. Mandará sobre eles também fogo e enxofre. Farão cair sobre eles e sobre suas tropas. Versículo 22 ainda, final. O 23, assim me engrandecerei. Aleluia. E me santificarei. Porque o povo vai dizer, só pode ter alguma coisa muito forte lá em Israel, não é? Só pode ter algo muito grande no meio desse povo. Porque há milhares de anos a gente vem tentando acabar, a gente vem tentando destruir. Já houve a guerra dos 6 dias que eles lutaram com 8 nações e não foram acabados, não foram exterminados. Hitler matou 6 milhões, já teve tantas emboscadas e tantas pelejas. Alguém muito especial, aleluia, vive no meio de Israel. E alguém muito especial, irmão, nesta noite ainda vive, ainda é o Senhor, ainda é poderoso e glorioso, ainda é o mesmo Deus que fez os céus e a terra, aleluia, fez todas as coisas do universo em 6 dias e no 7º ele apenas descansou. É ele que está aqui no ligado, é ele, no nome dele eu ordeno que toda peleja contra a nossa história, contra a nossa vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. E você que veio aqui, levanta a sua mão e receba a sua vitória agora. Receba a sua vitória agora. Receba a sua vitória agora. Jesus manda a tua vitória do céu agora. Manda o teu poder agora. E aonde tiver demonização, seja, Senhor Deus, consumida com fogo e enxofre do céu. E a tua igreja seja livre. Seja livre e vitoriosa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querem que eu termine, irmão? Vai embora para casa, deixo vocês aí, sim ou não? Não. Isaías 43, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: agindo eu. Quem impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir a primeira parte e você repete a segunda. Agindo eu. Quem impedirá? Está um pouco fraco. Agindo eu. Diga, ninguém impedirá. E dê glória para o seu nome. Aleluia. Serei engrandecido no meio de todas as nações. Amém. Glória a Deus. E saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero também dizer para você uma coisa: que você olha para o cenário mundial hoje e você vê que parece que o mal está vencendo bem. Parece que não tem mais jeito. Parece que o diabo tomou conta do mundo, ou seja, lá o que está na sua cabeça. E quando você olha para Deus, você está vendo Ele, talvez na sua visão, tão quieto, tão na dele. Você está vendo o Senhor, sabe, tão devagar. Mas eu quero dizer para você que o caráter de Deus é assim. E eu aprendi muito com Deus. Quer saber quem é seu amigo? Dê corda para ele. Quer saber quem te ama? Dê autoridade a ele. Esse é o caráter de Deus. Deus vai deixando. Eu me lembro que quando Lázaro morreu, ficou todo mundo apavorado. E Jesus, de propósito, nem na cidade de Lázaro, de Betânia, ele estava em outra cidade, viajando, pregando. E todo mundo ficou apavorado.
E a notícia chegou para Jesus. E disseram para ele: Jesus, Lázaro, teu amigo, morreu. Sabe o que ele disse? Morreu não. Ele está dormindo. Porque ele é tão poderoso que a morte para ele é apenas um sono. Glória a Deus. Você deve ter glória aí, mano. Glória a Deus. Vocês são quietos demais. E parecia que Jesus não estava nem aí com Lázaro morto. E ele deixou que o mau cheiro subisse. E ele só chega naquela cidade no quarto dia. E com certeza que muita gente já estava pensando assim: o que adiantou? A gente falou com ele, só veio 4 dias depois. Irmãos, bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se ele viesse antes de 4 dias, até o 3º dia, havia uma crendice que a alma do morto poderia voltar. E se Jesus fizesse alguma coisa antes de 3 dias, as pessoas diziam: foi a alma dele que voltou. O mundo é assim. O mundo não compreende as coisas de Deus. E eu quero dizer para você que Deus, ele não se atrasa e nem se adianta. Ele tem o tempo dele que não é o nosso. Ele tem o tempo dele que não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um, o tempo do homem é outro, completamente diferente. Talvez você esteja vendo Israel sofrendo, Israel chorando, como Raquel que pranteia e que recusa ser consolada pelo filho que morreu. Talvez você esteja pensando: meu Deus, e agora? Essas nações estão se levantando, Israel é tão pequenininho. Irmãos, eu quero dizer diante de você uma coisa: aleluia, Israel ele é pequeno geograficamente, mas espiritualmente ele é grande. Israel é pequeno do tamanho do Sergipe, um estado nosso brasileiro, aleluia, mas para Deus é a maior nação do mundo. Eu quero dizer para você que nenhuma nação poderosa dessa terra tem a capacidade de vencer Israel. Sabe por quê? As nações adoram outros deuses. Israel adora o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, glorioso, santo, imutável, o Deus fiel, o Deus que não muda, o Deus que era, que é, o que há de vir, o Rei, aquele que é o Senhor dos senhores, aleluia, e que pode todas as coisas, que fecha a porta e ninguém abre, e quando abre ninguém pode fechar. Israel adora o Deus vivo, o Deus que reina, o Deus que é Senhor, o Deus que pode tudo, e por isso Israel é grande. E se Israel é grande, a igreja é grande. Paulo disse que nós somos o Israel espiritual de Deus, e ninguém vai apagar o brilho dessa igreja, ninguém vai apagar o brilho da sua vida, ninguém vai apagar aquilo que Deus botou para acender e para florescer no deserto e nas terras e no glória. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória que ele enviou às nações que as despojaram, aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Olha o que Deus disse para Israel: aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Você já pensou tocar na menina dos olhos de Deus? Deixa eu lhe falar de mais 2 coisas para terminar. Estou próximo de terminar. Josué capítulo 2, versículo 9. Tem uma expressão que quando as nações viram o que aconteceu em Israel, ou seja, Deus abrindo o mar vermelho, coisa que ninguém nunca tinha feito. O povo passou por um caminho que jamais existia, a pé enxuto. Quando o povo sabia das pragas que Deus havia mandado no Egito, as 10 pragas, e como sabia? O mundo todo ficava sabendo desses acontecimentos, pois eram os maiores acontecimentos que haviam naquela época.
O mundo ficou sabendo que quando Josué saiu com o povo depois da morte de Moisés, eles tinham que passar no Jordão no seu maior momento de enchente. E que quando os levitas tocaram os seus pés nas águas do Jordão, a Bíblia diz, olha só, que as águas do Jordão se tornaram um montão. O rio não parou na nascente, o rio continuou fluindo e subindo. Uma torre de água muito alta. E mais uma vez a terra ficou seca e Deus disse para ele: pode passar agora. O milagre foi tão grande que Josué pegou 12 pedras que havia no leito daquele rio. O mundo ficou sabendo de muitas histórias desse Deus poderoso. E sabe o que a Bíblia diz em Josué 2,9? Que os moradores da terra disseram: nós estamos desmaiados diante de vós, porque sabia quem era o Senhor Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos de Israel. O mundo desmaiou. Fica de pé, glorifica. O mundo desmaiou diante dele. O mundo desmaiou diante da sua grandeza. O mundo desmaiou diante dos seus feitos. Aleluia. Êxodo 15:15. Quando eles foram chegando em Canaã, a mesma coisa aconteceu. A Bíblia diz que os povos de Canaã se derreteram diante do povo de Deus. Que coisa linda, então. O currículo de Deus foi conhecido no mundo. E agora eu vou te falar uma coisa tremenda que Deus me deu agora à tarde. Você está preparado? Sim. Escuta essa agora. Maiores coisas ainda o Senhor Deus fará aos olhos de todas as pessoas. Porque agora não é mais 10 nações, são quase 200. E esses feitos grandiosos desse Deus, até o incrédulo, até o ateu, vai se prostrar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça algum barulho aí, irmão. Faça algum barulho aí para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Moradores de Canaã, mesmo sendo descendentes de gigantes, quando viu o povo de Deus chegando lá, um tocou no outro e disse assim: olha, sabe quem é que vem aí, ó? É o exército do Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, aleluia, que fez as 10 pragas acontecer, que curou o povo do deserto. É esse Deus, é mesmo, é ele. Pá, caiu para trás desmaiado diante da grandeza que o Senhor pode operar e vai operar aos olhos do mundo inteiro. Todos saberão quem é esse Deus glorioso. Amém. Que parece estar tão quietinho. E agora, irmãos, eu não posso de jeito nenhum deixar você numa inércia. Vou falar algumas verdades para você que são necessárias. Primeira, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém. Essa é uma verdade estampada. E eu acrescentei aqui: qual é a razão que você tem para apresentar a Deus para Ele ter compromisso com você? Qual é a razão que você apresenta para Deus ter esse grande compromisso com você? Segunda coisa, essa guerra pode escalar para uma terceira guerra mundial. Disso todos os cientistas políticos estão falando. E você está preparado? Daniel Mastral disse que já entramos na grande tribulação e que o arrebatamento vai ser em julho do ano que vem. E se ele tiver certo? Mataram ele no ano passado por ele falar tantas verdades. Vejam o filme Um Dia Depois de Nós. Pelo amor de Deus, vejam esse filme.
Terceira coisa que eu queria falar para você: quem sabe o livramento de Deus seja o arrebatamento do seu povo. E você, como é que você está? E a quarta coisa que Jesus falou, o segundo sinal, que depois da guerra e rumor de guerra, ele falou que haveria fomes, muita fome sobre a terra. E quando nós falamos, irmãos, sobre guardar alimentos, sobre essas coisas, nós somos resistidos. Mas eu quero nesta noite declarar, aleluia, para você, João 1,12. Porque Deus há de guardar os seus filhos. Amém. A Bíblia nos diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Eu tenho o maior cuidado com meu filho de 7 meses, com minha filha meu filho de 8 meses, minha filha de 7 anos. Maior cuidado, irmãos. Mesmo na calçada da minha casa, brincando com eles, eu olho quem vem, quem vai, olho se vem cachorro, olho se vem motoqueiro, eu olho tudo. Deus ainda mais, Amém. Ele quer te acolher, como Ele disse, chorando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então Deus mostra que é necessário que haja um compromisso. Amém. Que haja uma filiação, que haja uma aliança, que haja esse motivo forte para que Ele venha te acolher, para que Ele venha te guardar, para que Ele venha te assumir, para que Ele venha espantar todo o mal contra a sua vida. Tem que ter razões, irmãos. E nesta noite eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E dizer para você: é necessário que você tome uma posição. Porque Deus está te esperando. Deus está lhe esperando. Amém. Glória a Deus. Você só precisa reconhecer que precisa dele, que é pecador, entregar a sua vida. Salmo 37,5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu entrego nesse momento cada pessoa que está ouvindo esta palavra, os que estão aqui, os que estão me ouvindo pela internet, que estão em casa, no carro, não sei onde estão, para que esta pessoa, Senhor Deus, apresente motivos e razões para que o Senhor venha ter compromisso com ela. Eu entrego todo o teu povo diante do Senhor e te peço, ó Deus, que haja um renovo no coração de cada um desejo pela tua presença, Senhor. Porque nos diz Isaías 55,6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa indo o seu caminho o homem ímpio, os seus pensamentos, mas tu converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Deus, que haja, ó Deus, no coração da tua igreja o desejo de buscar o Senhor o tempo todo. Aleluia. Em tempo oportuno, no tempo que se pode achar, nesta noite, neste momento em que ela está ouvindo esta palavra. Que seja assim, no nome precioso do Senhor. Eu falei nesta noite sobre o tema: o Deus que será engrandecido sobre as nações da terra.